Começo. Olá pessoal, nós vamos fazer aqui a aula 7, tá? Você vai encontrar no seu livro na página 12. Como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer mais ou menos no ritmo que eu faria em sala de aula, tá? A gente está acostumado de vocês irem para a lousa. Hoje não dá para fazer isso, então vou eu mesmo fazer os exercícios. Minhas filhas estão aqui tudo olhando, fazendo filmagem, tá? Tô famoso aqui. Você já assistiu a aula com outro professor, tá? Então, assim, eu só vou fazer o exercício com vocês para a gente adequar a nossa linguagem ao que a gente está acostumado. Eu quero que vocês façam o seguinte: para o filme, sempre que precisar de dúvida, tá? Você vai ter a possibilidade de falar comigo, mas pausa. A vantagem de estar gravado é isso: você pode fazer o seu exercício, pausar, voltar, tá? E vamos ver se a gente consegue se entender dessa forma. Eu desejo uma excelente aula para todos, tá bom? Bom, essa aula já foi feita a teoria na semana passada. Vamos voltar aqui na página 10. Ele vai falar o quê? Como eu falei, é muito parecido com potenciação, tá? Então, quando você multiplica radicais de mesmo índice, deixa eu achar minha caneta aqui, ó. Então, no primeiro, você pega, por exemplo, assim, ó, raiz quinta de 4. Se eu multiplicar por raiz quinta de 6, tá? Pelo fato dos dois serem raiz quinta, você pode juntar numa raiz só. Ó, vai ficar raiz quinta de 4 vezes 6. Isso daqui é raiz quinta de 24. Tá bom? Essa foi a primeira propriedade. Se ela vale na multiplicação, ela vai valer na divisão também. Então, vamos pegar essa daqui, por exemplo, ó. Raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2, tá? Os dois estão com o mesmo índice, então os dois estão com raiz cúbica. Você pode juntar tudo numa raiz só. Vai ficar raiz cúbica de 16 sobre 2, tá? Que isso é raiz cúbica de 8, que a gente sabe a resposta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, essa conta vai dar 2. Eu tenho raiz de raiz. Eu lembro de potência porque quando a gente faz potência de potência, você pode multiplicar os índices. Quando você faz raiz, então, ó, raiz cúbica de raiz quarta de 7, tá? Você faz o quê? Você multiplica os índices. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 4 aqui, tá? Faz a conta para mim, quanto que deu? 12. Raiz índice 12 de 7, tá bom? A quarta propriedade, raiz de potência. Essa propriedade a gente vai usar bastante nessa aula, tá? Então, se você tem assim, ó, raiz, sei lá, cúbica de 5 quarta. Esse 4 que está para fora, você pode colocar ele para dentro. Então, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 a quarta. Eu não vou calcular o valor disso, mas eu posso colocar para dentro e da mesma forma eu posso tirar para fora, tá? E a última propriedade, e essa nós vamos usar bastante, tá? É o seguinte, olha só, vamos dizer que você tem aqui, ó, raiz cúbica de 2 a quarta. Não vamos calcular esses valores não, tá? Por algum motivo, eu preciso mudar esse índice, tá? Então, eu quero transformar isso em 12, por exemplo. Então, aqui. Você pode, para transformar em 12, você vai ter que pegar esse 3 e multiplicar por 4. E você só pode fazer isso se você multiplicar por 4 fora e dentro da raiz, tá bom? Então vamos ver quanto que vai dar essa conta. Vamos voltar para o vermelho, ó. Me ajuda a fazer. Ó, 4 vezes 3, 12. De 2 a 4 vezes 4, que é o 16. Tá? Então, esta raiz 12 de 2 a 16 e raiz cúbica de 2 a quarta, elas são idênticas, só que uma está escrita como raiz cúbica e a outra como raiz índice 12. Tá? Então, essa foi a teoria das aulas 6 e 7, que vocês até usaram na semana passada. Deixa eu ver o que ela quer aqui. Fala, filha. Pronto. Então, é o seguinte, vamos voltar lá para a página 12, tá bom? Então, página 12, os exercícios, que eu imagino até que vocês já tentaram fazer.
Olhando para os exercícios, tá? O 1 e o 2 são do mesmo tipo. Então vamos ver o exercício 1. Ó, eu tenho aqui raiz quadrada de 5, então quer dizer, quando não aparece raiz, significa que é o índice 2, vezes raiz cúbica de 2. Eu falei ali atrás que a gente só pode juntar essas raízes se elas têm o mesmo índice, tá bom? E elas não têm. Então o que a gente pode fazer é mudar o índice dessa raiz. Que jeito? Multiplicando por dentro e por fora por um mesmo número. Eu quero que vocês pensem num valor que está na tábua do 2 e que está na tábua do 3 também. Quer dizer, um múltiplo comum desses dois. Vai ser o 6. Então, para fazer esse cara virar 6, ó, eu vou multiplicar aqui por 3. Só que eu só posso fazer isso se eu fizer dentro e fora, tá? E para esse daqui virar 6, eu vou fazer por 2. Só que eu só posso fazer isso se eu fizer por dentro e por fora. Você pode ficar com dúvida, talvez, né? Por que você só colocou 3 aqui? Aqui é o 5 a primeira, então você está fazendo 1 vezes 3. Aqui é o 2 a primeira, você está fazendo 1 vezes 2. Vamos reescrever essa frase. Vai ficar, ó, raiz sexta de 5 ao cubo vezes raiz sexta de 2 ao quadrado. Tá bom? Ó, 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. E o 2 ao quadrado vale 4. Então, se a gente fizer essa conta, você vai ter a raiz sexta. Ó, 125 vezes 4 vai dar 250, 500. Raiz sexta de 500 é a nossa resposta. Não vai tentar descobrir esse valor, tá? Não tem nada a ver. É muito grande, né? O exercício 2, eu falei que é do mesmo estilo. Então, raiz quarta de 2 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz sexta de 5, tá? Você vai ter que pensar num número que está na tabela do 2, do 3 e do 6, tá? Um múltiplo comum do 2, do 3 e do 6. Bom, sabendo que o 6 já é múltiplo de 3, vamos pensar entre o 6, eu falei errado, hein? Do 4, do 3 e do 6, tá? Então vamos achar um múltiplo que seja do 6 e do 4. Vai ser o 24, tá? Ou 12 também, né? 4 vezes 3 aqui vai dar 12. Vamos deixar tudo no índice 12? Veja, para o 4 virar 12, você vai fazer vezes 3 e você eleva ao cubo lá dentro. Tá, para o 3 virar 12, você vai fazer aqui vezes 4 e botar a quarta lá dentro. E para o 6 virar 12, você vai elevar ao quadrado lá dentro e multiplicar por 2 aqui fora. Tá? Vamos refazer essa conta. A gente tem raiz índice 12 de 2 ao cubo, que é 8, vezes raiz índice 12 de 3 à quarta, né? Ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. E raiz índice 12 de 5 ao quadrado, que é o 25. Depois, ó, juntando tudo aqui, vai dar raiz índice 12. Que numerão, hein? Não vou fazer essa conta não, tá? Ou dá pra fazer, ó. 25 vezes 4 daria 100. 25 vezes 8 vai dar 200. 81 vezes 100 daria 8.100. Vezes 200 vai dar 16.200. Ó, fiz de cabeça, hein, gente? Tá bom? Então, 16.200, raiz índice 12 de 16.200 é a resposta, tá? A ideia desse exercício é trabalhar com essa propriedade aí de mudança de raízes, tá bom? Então não liga tanto para multiplicação. O exercício 3, ele vai fazer o seguinte, ele é um pouco diferente. Eu tenho, ó, raiz índice 2 de raiz de 5. Eu acho super interessante esse exercício, tá bom? Uma maneira mais tranquila de fazer é você pegar essa raizona e separar em duas raízes. Ele vai ficar assim, ó, raiz 2 vezes raiz de raiz, tá? Então eu quebrei essa raizona em dois pedaços. Raiz de raiz, a gente falou na propriedade, porque isso aqui é raiz quadrada e aqui é raiz quadrada também. Então vai ficar raiz quarta de 5. E aqui, raiz de 2. Eu voltei para o exercício 1, quer dizer, eu estou trabalhando novamente com mudança de base. Deixa eu escrever aqui, ó, aqui é índice 2, lembra? Eu quero ver que número que eu posso mudar
o 2 e o 4, né? Para colocar os dois no mesmo múltiplo comum. É transformar aqui em 4. Então, vou fazer aqui vezes 2 e elevar ao quadrado aqui dentro. Vai ficar raiz quarta de 4 vezes, esse eu não mexi, né, porque ele já era 4, raiz quarta de 20. Tá bom? Acho que cabe o 4 aqui do lado, né? Porque ele também... Exercício 4, deixa eu voltar no vermelho para manter o padrão. Exercício 4 é raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2. E essa raiz cobre tudo, essa raiz cobre tudo. Tá, primeira coisa que você vai perceber. Nós vamos resolver isso separado, ou nós vamos resolver de dentro para fora, mas eu não sei quanto que vale raiz de 2. Então o ideal é a gente separar, tá bom? Então, ó, separando, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Uau, como é que eu faço para saber? Conta, ó, 1, 2, 3. Aqui 1, 2, aqui uma só. Tá? Cada raiz que eu tenho aqui é uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2, tá? Então, na primeira, vai ficar raiz de 2 mesmo. Na segunda, vai ficar raiz quarta. Na terceira, vai ficar raiz 2, 4, 8, né? Raiz oitava de 2. E a gente vai ajustar o índice dessas raízes. Tá? Olha só. O múltiplo comum entre o 2, o 4 e o 8 é o 8. Então pensa aqui, ó. Que número que você multiplica o 2 para virar 8? É o 4, mas você só pode fazer isso se fizer lá dentro também. Que número aqui? Vai ser o 2, mas eu só posso fazer isso se fizer aqui dentro. Tá, e o outro já está, né? Então vai ficar, ó, raiz índice 8 de 2 à quarta, que é 16, vezes raiz índice 8 de 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz índice 8 de 2, tá? Então, fazendo a nossa conta novamente, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 16 vai dar 64, 128. 128 na raiz oitava. Tudo bem? Então, ó, os dois primeiros exercícios muito parecidos, os dois segundos você conseguiu transformar nos dois primeiros. Tá bom? Separando aí as raízes. Bom, o exercício 5. Vou continuar no azul um pouquinho agora, tá? O exercício 5, ele trabalha com a divisão. Então eu tenho raiz cúbica de 2 dividido por raiz quarta de 3. Tá. Índice diferente. Não vi propriedade para trabalhar com isso, então eu tenho que mudar os índices. Vê lá, entre o 3 e o 4, qual que é o múltiplo comum? Vai ser o 12, não é isso? Então aqui, ó, você pode multiplicar por 4 aqui em cima, desde que você leve a quarta dentro, e por 3 aqui embaixo, desde que você leve ao cubo aqui dentro. Tá? Então vai ficar, ó, raiz índice 12 em cima e raiz índice 12 embaixo. 2 à quarta dá 6 e 3 ao cubo vai dar 9. Não faz a conta não. Isso aqui vai ficar raiz índice 12 de 16 sobre 9. Ah, Jaime, eu quero melhorar. Dá para fazer, né? Porque se você pensar aqui, ó, isso é uma raiz índice 12, o 16 é 4 ao quadrado e o 9 é o 3 ao quadrado. Tá bom? Não sei se o cara do vídeo falou sobre isso, mas olha só. Da mesma maneira que você pode multiplicar, você pode simplificar, tá? Então, ó, vamos pegar o que? Um verdinho. Tá. Eu posso pegar esse 2 aqui e dividir por 2. Tá? Ó, 2 por 2 vai dar 1. E eu posso pegar o 12 e dividir por 2. 12 por 2 vai dar 6. Então, uma resposta equivalente a essa, tá? Vai ser raiz sexta de 4 terços. Olha que letra bonita, gostei agora. Bom, vamos fazer o próximo exercício, que é o 6. Modelo Enem, dada a expressão, ó, A, raiz de 3 vezes raiz de 13. Raiz de 3 vezes raiz de 13. Podemos afirmar que o valor aproximado de A está entre qual valor?
Bom, eu posso multiplicar aqui, né? Então, como é tudo raiz quadrada, eu posso juntar numa raiz só. 3 vezes 13 vai dar 39. Eu sei que a raiz de 36 é 6. Então aqui, ó, é um pouco mais que 6. Vamos procurar lá? Ó, entre 6 e 7, letra A, a resposta. Acabou. E por fim, o exercício 7. Ele fala nisso aqui, ó. Escreva essa expressão feia. 2 raiz de 2 raiz cúbica de 2 numa única raiz. Tá, como é que a gente pensa nisso, né? Eu vou acertar primeiro essa parte. Depois eu olho pro 2, tá? E eu não posso esquecer dele, então eu vou deixar o 2 aqui fora. Do jeito que a gente fez no restante da aula, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 2 vezes raiz de raiz cúbica de 2. Meninas, ó, aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada, tá bom? Então eu tenho, ó, 2 raiz de 2 vezes raiz sexta de 2. Entre o 6 e o 2, o múltiplo comum vai ser 6. Então eu vou transformar aqui em 6. Tá? Que jeito? Multiplicando por 3 aqui e elevando ao cubo lá dentro também. Bom, vamos ver o que a gente consegue. Aqui vai ficar, ó, 2 raiz sexta de 2 ao cubo, que é 8, vezes raiz sexta de 2. Juntando numa só, isso aqui vai dar 2 raiz sexta de 8 vezes 2, que é o 16. Ele colocou assim, eu vou repetir a pergunta. Escreva na forma de um único radical. Ele está quase assim, mas esse 2 está fora. Eu vou precisar entrar com 2. E aí, nós vamos discutir a seguinte situação. Só. Vamos pensar numa promoção. Ó, junte 5 tampinhas de garrafa e troque por uma coisa, tá bom? Por um boneco. Então, tô juntando aqui, ó. Eu tenho 1, 2, depois 3, 4, 5. Juntei 5 tampinhas. O que eu faço? Eu vou lá na loja e troco por um bonequinho. Tá bom? Então eu preciso juntar 5 para conseguir fazer isso. Quando a gente tira da raiz sexta, vamos pensar aqui, ó. 2 a sexta é 64. Então, vou pensar a raiz sexta de 64. Estou comentando uma coisa com vocês. Então, ó, 64 dá por 2, que é 32. Dá por 2, que é 16. Dá por 2, que é 8. Dá por 2, que é 4. Dá por 2, que é 2. E dá por 2, que é 1. Veja que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Junte 6 tampinhas, é uma produção nova, e troque por um negocinho. Então, o que significa? Que para eu tirar a raiz sexta, esse cara é o 2 a sexta, eu preciso de 6 números aqui, tá? Então, ó, como eu tenho 6 números aqui, eu posso isso da raiz. O que o exercício me pede é para fazer o contrário, é para colocar dentro da raiz. Então, ó, o 2 não é a mesma coisa que raiz sexta? Peraí. Vocês viram essa bagunça que tá aqui, ó. Então, ó, para eu entrar numa raiz sexta, eu preciso de 6 números 2, tá? Então, assim, ó, para eu entrar esses 6, eu tô vindo daqui e vou pra cá, ó. Isso aqui vai ficar raiz sexta de 2 a sexta vezes o 16 que já estava lá dentro, tá? Então, isso aqui vai ficar que jeito? Vamos pensar uma maneira diferente de escrever esse treco. Raiz sexta de 2 a sexta vezes o 16. Ó, o 16 aqui, ó. Que é o 2 a quarta. Raiz sexta. Como é que eu faço quando eu tenho a mesma base, né? Multiplicação da mesma base. Conserva a base
e somo os expoentes. 6 mais 4 vai dar 10. E eu posso simplificar aqui os expoentes. Olha só, vamos trocar para o laranja. Então dá para dividir aqui por 2, né? Então por 2 aqui vira 3, por 2 aqui vira 5. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 à quinta, ou raiz cúbica de 32. Tá? É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado vocês e a gente se encontra já já na plataforma para conversar mais, tá?